Bom dia, pessoal. Olha o que está escrito aqui no livro de João, no capítulo 8, versículo 34, e 35, e 36. 3 versículos. Nós vamos falar sobre o novo nascimento. Isso é ação exclusiva do Espírito Santo. É ação exclusiva do Espírito Santo. Pessoal, somente o Espírito Santo pode fazer uma pessoa nascer de novo. Somente o Espírito Santo. O ser humano é cheio, completamente transbordante de maus pensamentos, maus hábitos, maus costumes. O ser humano, ele carrega dentro dele tudo que é contra a vontade do Senhor Jesus. Você sabia disso? Você sabia que o ser humano, ele carrega dentro dele tudo que é contrário à vontade de Deus? Mas lá dentro dele também tem como recuperar ele? Porque se não tivesse, o Espírito Santo não tinha como fazer. Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que buscá-lo. Pessoal, para que o Espírito Santo venha fazer uma pessoa nascer de novo, não vai ser da noite para o dia, não. À medida que você vai buscando, você vai se entregando. Mas tem que ser com sinceridade, sem imposição nenhuma. Tem que ser algo uma decisão extremamente sua, minha. Não pode haver nada, não pode haver interrupção nenhuma do ser humano, não pode haver. A pessoa tem que ela tem que ser convencida pelo Espírito Santo dos seus maus hábitos, maus costumes, maus pensamentos. Ela tem que ser convencida 100% por ele. Essa é a obra do novo nascimento, pessoal. O novo nascimento para o homem é impossível. Para o homem já é impossível o novo nascimento, para o homem natural. Por quê? Porque ele já vem ao mundo, o ser humano, quando ele nasce, já vem ao mundo trazendo todo o peso de pecado dos antepassados dele. Porque quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caiu lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, então a proposta que o diabo fez para o ser humano foi que ele seria conhecedor do bem e do mal. Quem quer conhecer o mal, pessoal? Quem quer conhecer o mal? Então o mal tomou conta. O mal tomou conta. A gente vê aí, pessoal. Aí eu vejo, você vê a situação que está esse mundo, as tragédias que acontecem, o ser humano como que está. O mal tomou conta, pessoal. Então somente o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus, essa é a obra que Jesus ele veio e foi embora. Mas agora o Espírito Santo é que está fazendo a obra nesse mundo. Mas para que ele possa encontrar o caminho livre, tem que ser uma decisão exclusivamente de cada pessoa. Ela tem que querer ele. Isso é quando a pessoa já está cansada, sabe? Sabe quando a pessoa já está cansada? Fala, não suporto mais. Então ela começa a desejar ser diferente. É nessa hora que o Espírito Santo aparece, pessoal. O Espírito Santo não vai aparecer para quem não está com sede e fome, não. O Espírito Santo não vai aparecer para a pessoa que está balançada, que está em cima do muro, não. Ele só vai aparecer para quem está decidido. Mas isso tem que ser uma decisão 100% do ser humano. Não pode haver nada, nenhum tipo de interferência, nada, zero, nenhuma. Tem que ser a ação do Espírito Santo. Aí já fala novo nascimento. Olha o que a Bíblia fala aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 34, 35 e 36. Jesus falou assim, replicou-lhes Jesus. Jesus estava respondendo às questões que estavam sendo interpeladas. Eu quero frisar nesse ponto aqui. Em verdade vos digo, ele enfatizou,
todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Aí Jesus fala, se pois, olha bem, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá vendo? Olha o que Jesus falou. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando do novo nascimento, pessoal. A verdadeira libertação vem quando a pessoa realmente ela tem fome e sede de querer aprender com Deus. Porque está escrito, e serão todos ensinados por Deus. Ela não quer aprender regra. Ela não quer aprender mais uma doutrina. Ela não quer aprender, sabe, mais uma mania. Não, pessoal, ela quer conhecer a Deus, lá dentro do íntimo dela, ela sabe que precisa de uma transformação. Ela olha lá para dentro da alma dela e ela vê que precisa de uma transformação. E ela quer isso. Isso é sede, fome de Deus. Isso é novo nascimento. Então, não pode haver nada. O homem não pode colocar regra nenhuma. O homem não pode proibir nada. É proibido proibir. Tem que ser uma ação do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela começa a viver isso, ela começa a ouvir a palavra de Deus, igual eu estou falando para vocês aqui, e essa palavra começa a mexer com ela, começa a incomodar ela, e ela começa a ter essa sede, essa fome sabe, de saber conhecer a Deus. Então, o novo nascimento vai acontecer na vida dela. Ela vai perder o medo de falar com Deus, ela não vai ter vergonha, ela vai confessar os seus pecados, ela vai botar para fora tudo que tiver preso dentro dela. Por quê? Porque ela quer ficar livre daquilo. Esse peso, o peso do inferno, o peso do pecado. Então ela vai chorar de arrependimento. O Espírito Santo vai mostrar para ela as coisas que ela havia cometido e que ela vem cometendo e que são agravantes e que ofende a Deus de tudo quanto é jeito. Então, ela vai chorar, mas não é de tristeza, ela vai chorar de arrependimento. Quando ela olhar para dentro dela, nem ela vai acreditar. Quando o Espírito Santo abre os olhos dela, nem ela acredita que ela era capaz de fazer o que ela fazia. Isso é novo nascimento, pessoal. E igual Jesus falou aqui, ó, o que comete pecado é escravo do pecado. Ela quer sair dessa escravidão. Ela quer se libertar. Ela cansou de ser escrava. Ela acha que é livre. Ela pensa que é livre, mas ela não é livre, ela é escrava. E se ela morrer escrava do pecado, ela vai perder a salvação da alma dela. Mas o novo nascimento, pessoal, para livrar o pessoal, para uma pessoa mudar, para uma pessoa ser transformada, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso a não ser o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode transformar uma pessoa. Só Deus tem essa capacidade de transformar uma pessoa, transformar a mente, transformar o coração, dar um espírito novo, transformar os pensamentos, pessoal. Olha para esse mundo como é que está. Só Deus. Isso é o maior de todos os milagres. Isso é o que acontece na alma, o que acontece por dentro da pessoa. Isso é muito forte, pessoal. Leia na sua casa aí. Leia aí. Jesus falou, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre, porque se tornou filho. Se, pois, o filho vos libertar, isso é muito forte, pessoal, verdadeiramente sereis livres. É o que Jesus está falando. Leia aí, pensa, tira suas conclusões, leia aí na sua casa, pessoal. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, vai até a igreja, mas vai para buscar. Se você está se sentindo se incomodar, se essa palavra está falando com você, pessoal, entregue sua vida para Jesus. Se batize nas águas. Se arrependa, peça perdão a Deus. Ele vai fazer você nascer de novo. E Ele pode te transformar.
Só Deus pode transformar uma pessoa. Tá bom, pessoal? Então, meu Deus, eu oro aquilo que eu não consegui, meu Pai, explicar para ela. Meu Deus, fala com ela. Enquanto espaço dentro dela e fala com ela, meu Pai. Eu entrego ela nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Pessoal, fique com Deus. Até a próxima mensagem. E quem conhecerá sua morada?